Boa noite, muito bom começar esta nova conversa pela Sarasvati Editora. Hoje teremos o autor e escritor Marcelo Kassab e o Léo Gargin, que é o nosso revisor da Sarasvati. Eu já vou chamar Marcelo, que já está aqui com a gente. Um minuto, por favor. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Que bom te Vânia. Boa encontrar. noite. Boa noite, é um prazer ter você novamente aqui, ter aceitado esse convite da Sarasvati. Tá tudo bem? Eu vou ver se eu consigo chamar o Léo para ele participar também desse nosso encontro. Um minuto. Boa noite, boa noite. Vamos esperar o Léo. Vamos. Já vi que a Glafira entrou aqui. Boa noite, Glafira, querida. Boa noite, Glafira, tudo bem? Ainda a Glafira, gente vai esperar a Glafira aqui mais umas vezes na Sarasvati, né? show. Glafira também, comentou poemas. Glafira, você vê nós dois? Você nos vê? Eu e Vânia, por enquanto, daqui a pouco o Léo. Você consegue ver os dois? Léo. Léo tá entrando, acho. É. Léo, vira sua câmera para você. A gente está vendo um teclado de trabalho aí. Essas modernidades que a gente se atrapalha inteira, né? Modernidades boas, mas que às vezes a gente ainda precisa de um período de adaptação. Eu fiquei muito feliz com a marca, com o agendamento dessa live, viu, Vânia? Muito legal com o Léo, fiquei bem contente. Eu queria falar com o Léo já há algum tempo, porque o trabalho dele é muito importante, assim, né? E, Com enfim. Aí, certeza. Léo, Olha, tudo nosso bem? Léo. Boa noite, Léo. Tudo bem? Tudo bem? Ivana, não estou te vendo, só estou vendo o Marcelo. Eu também, só estou vendo o Léo, mas a Que gente te ouve. novidade! Gente, é incrível. Eu tô vendo. Eu sou privilegiada hoje que eu estou vendo os três. Mas tudo bem, vamos seguir. Depois da gravação fica tudo bem, vocês me enxergarão. Então, Beleza. Marcelo, eu vou deixar cada um se apresentar, é, e principalmente falar das múltiplas profissões, né? Então, para quem não conhece, eu vou deixar você se apresentar e depois faremos o mesmo com o Léo. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, meu nome é Marcelo Kassab, né? A minha profissão de origem, digamos assim, a primeira, sou cirurgião dentista. E desde que eu enveredei pela escrita, e na época da pandemia também, eu resolvi fazer licenciatura em filosofia. E acabei me formando em filosofia, porém, antes a gente teve que fazer um estágio, como todo aluno de licenciatura. E nesse estágio, eu fiz um estágio perto do meu consultório, na Escola Pinheira. E lá fiquei um ano. Quando eu estava já finalizando o estágio, retornando para o meu consultório, para as minhas atividades de odontologia, veio o convite para que eu desse aula na escola, né? E então, 2022, 2023, eu também me tornei professor de filosofia na Escola Pinheiro, também o que me deixa muito honrado, né? E também hoje a gente tem atividade, a Vânia faz parte também da Academia Contemporânea de Letras, juntamente com a doutora Neide Sardariello, eu sou um dos vice-presidentes da ACL, né? Acho que basicamente é isso, para deixar mais resumido, né? Hoje brincaram comigo e falaram assim,
que eu tinha vários dias, né, de comemoração, dia do dentista, dia do filósofo, dia do professor, dia do escritor, dia da poesia. Então, assim, a gente vai acumulando experiências e isso é muito legal porque o aprendizado vem a partir daí, né? Então, uma coisa me ajuda com a outra. Então, a odontologia me ajuda na filosofia, a filosofia na odonto, assim, a literatura em tudo. Eu acho isso bárbaro e tô curtindo a beça essas multitarefas, viu? Maravilha! Vários dias para comemorar, ganhar bilhetinhos dos alunos, né? Isso é legal. Isso é legal, isso é legal. Ô, Vânia, você viu minha camisa aqui, ó? Ah, Ô, Léo, ó ai, aqui. que bárbara! Nós vamos ter uma, então, a gente quer uma também, hein? É legal, gente, todo mundo uniformizado, hein? Ó, que legal. Olha, Show de seria bola. muito bom. E você, Léo, você também já foi professor, não é professor? Fala um pouquinho de Sempre. todo esse trajeto teu. Então, eu sou formado em letras, né? Português, espanhol e as literaturas, professor, mas ultimamente revisor, né? Preparador de texto, que é em função até de saúde e tudo mais. Alguns sabem, eu infartei aos 38 anos, depois transplantei coração, então é uma coisa assim, mais tranquila, vamos dizer, né? E revisor não deixa você com o coração na mão, ainda bem que é novo. É, o coração tem 25 anos. Que maravilha, que maravilha. E, Marcelo, você falou das suas profissões, agora, por favor, fala para a gente um pouquinho dos seus livros. Pode falar do Efemeridade também, que iniciou o teu trajeto. A gente começou, assim, nessa parte literária, eu iniciei através, em primeiro lugar, com as antologias, né? Pela editora Matarazzo, eu sempre lembro e falo com carinho da Thaís, porque eu comecei com a Thaís, então eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande pela Thaís e eternos, um reconhecimento eterno. E comecei com as antologias e com alguns concursos, e a partir do momento que você consegue vencer algum desses concursos, boa noite, Cris, você consegue vencer alguns desses concursos, automaticamente você ganha confiança para continuar a tua escrita. E não foi diferente, quando a editora Matarazzo abriu o concurso nacional, o meu primeiro livro, não tinha nenhum livro solo, eu entreguei os originais do que eu tinha na época, não era tanto, e passados, vamos dizer, um mês, 2 meses, 2 meses mais ou menos, ela entra em contato, a Thaís entra em contato comigo dizendo que eu havia vencido o concurso, né? A partir dali veio a minha primeira experiência com a parte importante do contato, de como é o lançamento de um livro, com a artista plástica Camila Giltz na época, como que se organiza um evento de lançamento, diagramação, edição. Eu comecei a entrar um pouquinho nesse meio, né? E foi muito legal a experiência. A Efemeridade está na 3ª edição, enfim. E a partir dali você se motiva, né? Você vê que deu certo, né? Outros eventos vieram, as pessoas, um apoio grande de pessoas, de escritores que já estavam na estrada, você inclusive, Vânia, e escritores já de relevância. Apoiam, né? Os que mais se apoiam, os escritores, os amigos, né? Mas isso foi importante, essa motivação, enfim. E aí eu falei, fiz alguns cursos, fiz um curso de escrita com o Marco Severo, que era só contos, eu queria enveredar por esse lado e comecei a escrever contos. Compilei esses contos também, e a partir dali eu falei, por que não escrever um livro? E aí eu pensei no Recortes de Vida e Morte, porque o título é o primeiro que veio na minha cabeça e pumba. Peguei os contos, né, e mandei para você, né, Vânia? Você foi a primeira a ler o livro, né, para ver se tinha alguma qualidade. A partir dali, quando você me deu o aceite, eu falei assim, bom, vamos direcionar isso. E aí
entramos nas reuniões, eu e você, eu te enchendo pra caramba, né? Vamos arrumar aqui, vamos ajeitar aqui, né? E acabou saindo Recortes, que eu reputo um livro de maturidade, um livro assim muito bem feito, muito bem estruturado, com uma revisão impecável, né? E eu, e eu reputo o Recortes como, eu não sei, eu tenho uma esperança que o Recortes ele consiga alçar voos assim bem altos assim. Eu tô com essa com esse desejo, não é só com esse desejo, mas com essa esperança também, vai. Será um marco realmente e até para Sarasvati, porque foi um livro com um projeto até ousado, né, com ilustrações, fotos bem adequadas para cada conto, né? Nós fizemos tudo isso com muito capricho. E capricho mais ainda do Léo. Léo, que trabalho seu! Não pelo fato de ser trabalho, como você consegue olhar coisas que a gente lê 50 vezes e não vê. Explica isso para gente. Como é que você separa esse teu coração dessa tua razão? É o chato palpiteiro, né, no texto dos outros. Não, não. A revisão é assim, não é todo mundo que gosta de fazer, porque é trabalhoso, né? É mais solitário do que o trabalho do escritor, né? Você tem que ficar ali bem quietinho, prestando atenção, e são várias leituras. E chega um ponto que fica difícil de você separar um pouquinho o olhar, porque você já leu muitas vezes, né? Como nasce um livro? Por exemplo, o Recortes de Vida e Morte, que é um livro lindo. O Marcelo pensou, o Marcelo concebeu. A primeira que lê é a Vânia como editora, né? Aí leva-se a vantagem que a Vânia, além de editora, é uma senhora escritora, né? Ah, E ela primeiro faz essa análise, troca, como vocês falaram, troca muita ideia com o autor. Depois vem para mim, para preparar o texto. A gente fala revisão, mas na verdade é uma preparação, né? E são várias etapas. A primeira leitura é aquela sem compromisso de ver inadequações de nada. A primeira leitura é para conhecer a história, né? Se bem que a gente vai dando já umas arrumadinhas aqui e ali. Essa primeira leitura, é o que eu disse, é mais para conhecer mesmo, para se familiarizar, para saber o que o autor está querendo mostrar. Porque no início, às vezes você pensa uma coisa, no final ele vai mostrar outra. Principalmente o livro do Marcelo teve muito disso. Aí, numa segunda, é onde é visto ortografia, gramática, inadequações, essas coisinhas normais, porque não tanto de inadequações ortográficas, mas às vezes coerência, né, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, isso é um trabalho de preparação. Nesse trabalho, eu coloco alguns questionamentos ao autor, ou a Vânia, no caso, a editora, e muitas vezes sugestões também, né? Aí esse texto volta para a editora e para o autor. Depois retorna para mim para fazer a terceira leitura. Então aí que já é complicado porque você já está com o livro todo na cabeça, né? Já Então decorou. é meio difícil porque o leitor comum, ele lê palavra por palavra, o revisor, ele lê letra por letra, sílaba por sílaba, então, às vezes passa batido algum errinho, né? Voltando, a gente adapta em função das respostas do autor, porque às vezes um simples sim ou um não muda muita coisa, né? Então, às vezes se acrescenta 2, 3 parágrafos a mais, ou retira-se 2, 3 parágrafos em função de uma coisa que o autor não viu, que nós vimos e alertamos. Acho que com o Marcelo
deve ter acontecido isso também em algum momento, né? Que nós sugerimos alguma coisa e você reescreveu praticamente uns 3 parágrafos ali Foi. para adaptar, né? Muito bem, depois de tudo isso, volta para a editora, vai para a diagramação, depois vem a prova para fazer a revisão. Vai para a Vânia, ela conversa com o autor, aí a parte da editora mesmo que faria a revisão de provas, mas mesmo assim ela faz e eu faço também. Então, Pecamos por são, excesso. Melhor assim. basicamente é isso, né? Esse trabalho de preparação e de revisão do texto. Muito bem. Agora, teve um texto que eu acredito que impactou tanto a mim quanto a você. E é logo no primeiro conto, que inclusive nós tivemos a sua ajuda para buscar a foto. E foi muito. São aquelas coincidências que eu digo que não existem, né? Como esse conto foi parar justamente para o Léo revisar. Marcelo, você quer falar primeiro do Armadilha? A Armadilha me deixou emocionado, portanto. Aliás, A mim também. Nossa. Nossa. O engraçado é assim, o Léo, ele não foi o primeiro a ler, mas certamente foi o que mais leu, né? Certamente foi o que mais leu. Foi engraçado que quando eu concebi o Armadilha, inicialmente, ele tinha... Eu não sei se eu vou conseguir falar sem dar muito spoiler, mas quando eu concebi o Armadilha, como o nome já diz, a tendência dele era ter uma conotação diferente daquela que eu achei que ele deveria e depois ganhou do meio para o final do texto, do conto. A ideia era fazer algo relacionado a um lado mais obscuro da faceta humana, vamos dizer assim. E ele saiu do obscuro da faceta humana para a luz daquilo que o homem tem de mais bonito. Eu não quero dar muito spoiler. O Armadilha, ele era um texto concebido para ter um outro final, uma outra forma. E eu não sei por quê, em que momento, acredito que Deus tenha preparado isso. Eu ainda não tinha nem conversado com o Léo, eu não tinha tido contato com o Léo, assim, pessoalmente. E aí eu resolvi que eu ia fazer o seguinte com a Armadilha. Eu falei, não, eu fui sendo guiado e fui escrevendo e foi mudando. O texto foi mudando, o conto foi mudando. Bom, era um texto que era para ficar no meio ali, do meio para o final do livro. Era um conto para ser do meio para o final. Nós temos 25 contos, talvez ele fosse o 18º, o 19º. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, Armadilha é um negócio legal para colocar no primeiro. Né? Como né? O nome já Armadilha, né? E ele acabou sendo o texto ele é o texto que abre o recorte de vida ou morte. E é um texto que era, que nem eu falei, para ser uma faceta obscura do ser humano, e ele acaba tratando sobre essa luz que é a doação de órgãos. Mal sabia eu, e eu não sabia, porque a Vânia virou para mim e falou o seguinte, Marcelo, esse texto, o Léo, ele fez um transplante de coração. E olha o teu primeiro texto qual que é. Eu falei, caraca, né? É louco isso, né? Porque eu não sabia, fiquei sabendo através da Vânia, né? E o meu primeiro texto, ele tem essa coisa, trata justamente disso também, né? Ele tem idas e vindas no texto, mas ele trata disso também. E foi um momento muito especial, assim, quando eu descobri. Eu fiquei emocionado quando encontrei o Léo, né? E aí foi assim, até foi inconveniente que eu já obriguei o Léo a estar
no lançamento do livro. Né? Eu intimei, né, Vânia? Eu intimei o Léo, tadinho. Pô, Mas já está intimado, o Léo saiba disso. não Aliás, tapou o livro dele para ele ir lá buscar o autógrafo. Olha o castigo. não, isso foi muita maldade minha. Maldade minha, mas foi maldade para baixo. Eu intimei o Léo, desculpa, Léo, e estou intimando de novo. Só que assim, o pessoal não sabe a verdade, Vânia. O Léo já tem o livro, lógico, como meu revisor da Sarasvati, mas eu me recusei a autografar o livro do Léo para obrigá-lo a ir até o lançamento para autografar o livro do... Eu sou muito assim, empolgado, né? Para autografar o livro do revisor lá no evento. E também da doutora, né? Rayane, é isso? Rayane, a quem eu sou muito grato também, que através do Léo, né? E aí o Léo pode dizer para a gente como é que ele obteve a ilustração e qual é a ilustração, que é algo assim que representa o que é o recortes de vida, né? Aí eu tiro morte, é o recortes de vida. Aí o Léo, aí Vânia, dá licença, eu queria saber, pro Léo falar para a gente como é que ele conseguiu obter essa ilustração tão linda diretamente com a médica. E quem é a Rayane, né, Léo? Fala para a gente quem que é a Rayane também, eu estou mandando aqui as vezes da Vânia já. Não, eu ia justamente foi uma daquelas coincidências muito bacanas, né, que a gente não imagina que vai acontecer. Bom, eu me identifiquei, porque assim, a gente revisa muitos livros da Vânia, da Sarasvati, são livros ótimos, o pessoal da Sarasvati é uma qualidade de escritor, né? Mas qual o diferencial desse livro do Marcelo, Recortes de Vida e Morte? Ele, como o Marcelo disse, ele fala mais da vida. Eu infartei aos 38 anos. Eu estou vendo que tem muita gente do Dante Pazzanese aqui assistindo, que é minha segunda casa, né? Eu passei um bom tempo frequentando o Hospital Dante Pazzanese. Se não me engano, está aí o doutor Marco Aurélio, que é o meu pai lá, né? Eu infartei aos 38 anos e durante 21, 22 anos eu fiquei em tratamento naquele tripé, né? Exercício físico no hospital, medicação e alimentação, enfim, consegui tocar. Agora, a insuficiência cardíaca, ela é progressiva, chega um ponto que não dá mais só transplantando, né? E durante esses 20 e poucos anos, o Dante me acolheu, então o Marco Aurélio, o Henriqueta, que eu estou vendo aí, e a Rayane veio depois, eu vou explicar. Eu tive que transplantar em 2017. A Rayane é uma cirurgiã, ela faz parte da equipe de transplante. Então, logo após o transplante, a gente acabou tendo muito contato. E ela, como a maioria do pessoal do Dante, são humanos antes de médicos, né? E se acaba fazendo uma boa amizade. E a foto, né? A Rayane, você nota que ela adora o que faz, né? E ela postou essa foto uma vez, que é um coração. A foto completa, mais ampla, é ela segurando um coração que ia ser implantado em alguém, né? Uma coisa assim maravilhosa. E tivemos que editar um pouquinho essa foto para que saísse só o órgão. É um órgão mesmo, não é um desenho, é um coração retirado de alguém e posto em outro alguém. Não é o meu, mas considero. Essa é a história aí da Rayane. Foi assim que conseguimos a foto aí. É muito interessante, né? Nesse momento em que esse tema também está pairando pelas redes, essa coincidência de você encontrar esse conto do Marcelo lançar o livro,
tudo isso é muito envolvente, né? Muito necessário. E você vê como a literatura, de uma certa forma, vai abraçando esses temas, essa humanidade, essa necessidade, né? Nossa, eu fiquei muito feliz e muito emocionada quando eu ouvi vocês dois conversando. Isso depois do livro pronto, né? Isso que é gostoso, como tudo fez parte, tudo envolveu, tudo ficou muito Obrigado. coerente, muito vivo, né? Nossa, eu estou vendo tanta gente aqui acompanhando nossa live, é muito gostoso. A Margarete, a Fira, a Cris, a Adriana Paris, muita gente, além dos que vocês conhecem, né? São amigos dos três, muita gente legal. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. É, eu acho que esse livro vai alcançar muitos leitores, muita gente que precisa saber dessas histórias, dessa diversidade entre a morte e a vida, e esses elos, né, que esses temas contêm, né, de como as pessoas podem melhorar suas vidas hoje, pensando que um dia se acaba. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que viver e viver com alegria, né? É, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre o Nietzsche, né? Então, é hoje que nós temos que viver. Então, vamos ler muitas histórias para, quem sabe, fazer as pessoas viverem um pouquinho melhor, né, gente? E é isso. Marcelo, Ô, Léo, fale, Léo. fala, Léo. Interessante, só um complemento com relação à doação. Outra coincidência muito feliz foi a época, né? Porque, como acontece? Normalmente, quando algum famoso, alguma celebridade precisa de um transplante, então tem um lado ruim e o lado ótimo disso. O que é o lado ruim? Normalmente se pensa, o cara é milionário, comprou órgão, todas aquelas teorias meio estranhas, né? E que não é verdade. Isso eu posso afirmar que não é verdade. Coincidiu da época do Faustão, né? Então, muita gente perguntando, até é bom falar, o sistema, gente, é honestíssimo, não tem essa de passar na frente, tá? E outra coincidência foi isso, né? Foi um momento que é bom até a gente falar de doação. Quem Sim, quiser ser doador é só avisar a família, só isso. muito E, importante mesmo. Fanny, só um adendo. Quando eu escrevi, né, o Armadilha, que nem eu falei, ele foi concebido para ter uma outra concepção e eu direcionei para isso e não me pergunte por quê, porque eu senti que eu deveria fazer desse jeito. E foi muito antes, né, o Armadilha está escrito há um tempo razoável, antes desse episódio com o Fausto Silva, antes de qualquer tipo de episódio nesse sentido. E assim, e é importante isso que o Léo falou, porque é muito difícil para a família, e eu passei por isso, a gente ter que resolver, num momento crítico, se vai doar ou não, né? Eu passei por isso porque, na época, quando meu pai tinha sofrido um acidente, ele faleceu, né, nesse acidente, em 93, então, tipo assim, eu tinha 21 anos, acho que eu contei para você, né, Léo, sobre isso. E aí os médicos vieram perguntar se queria doar, queria que eu fazer a doação. E eu, assim, falava, não, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Tipo, emocionalmente você não tem a mínima condição de resolver. Não, Nenhuma. Ainda mais com um acidente, que nem no meu caso, com meu pai, eu com uns 20 anos, sei lá. Né? Então é importante que as pessoas tenham esse discernimento de avisar a família para que esse peso, sabe, mais esse peso não fique, né, em cima, que é muito difícil. Você vai ter que resolver na parte emocional, enfim.
E no Armadilha, durante a fase do hospital, né, falando nisso, muitas das passagens do Armadilha é a pessoa que está lá e, assim, com lembranças da adolescência e da infância. E muitas dessas lembranças de adolescência e da infância também são lembranças minhas. Então eu fiz uma mistura ali, né? E trouxe elementos familiares, elementos, por que não, algumas coisas até autobiográficas também, e coloquei, enxertei, implantei na personagem, né? Então o Armadilha já era um texto caro para mim, mas ele ganhou uma dimensão muito maior depois do que a Vânia me falou, depois de conhecer o Léo, depois de conhecer a história e o exemplo de vida que é o Léo, né? Então, o Armadilha é imenso hoje para mim também, assim, ele tem um significado grande e abre o livro, né? E abre o livro. Aliás, quem abre o livro é o coração, né? É o coração na mão do cirurgião, assim, ou da cirurgiã, no caso. É forte, é forte, não é algo, não é brincadeira, não, né? É forte, é bem forte, né? Daí que a dificuldade de revisar o seu livro. Caramba, Essa separação. sabe que eu ia te perguntar isso? Porque é justamente isso que quando eu fiz, eu fiz a chamada, né? Como que você. É porque assim, um texto, vai, que não tem uma relação tão direta que nem teve com a tua vida, né? E te impacta, às vezes, emocionalmente, porque você curtiu o texto, enfim, né? Precisa ter um equilíbrio muito grande para separar, e aí eu tinha falado o Léo revisor do Léo leitor, né? Então, eu acho que essa parte é um pouco complicada para quem está revisando. E a responsabilidade tua é muito grande, né? Porque não é só a revisão de algo que esteja incorreto, ou escrito de uma maneira incorreta ou mal colocada. É algo de conflito de ideias que pode acontecer. Em algumas coisas você me deu uns toques muito importantes que eu alterei e deu certo por causa da sua observação, né? Isso foi muito importante para mim também, né? Mas eu estou curioso, como que você conseguiu separar essas coisas, né? Difícil. Eu imagino, cara, imagino. Imagino. É É uma o que ele história explicou. que Ele adota os personagens. Primeiro ele lê como leitor, depois como professor, depois como revisor. Vai essa daí mudando teve de um personagem, personagem a Léo. mais. Ô, Vânia, Léo, antes de você falar, deixa eu dar um beijo, mandar um beijo, um abraço para o Rogério Cairala, meu professor na USEC, Olha, professor de prótese. Rogério, saudades de você. Foi, pô, né, tá vendo? As nossas. Tantos anos, né? E o que Rogério, pô, gostoso. Rogério, beijo, professor, beijo. A literatura vai aproximando também, né, os amigos da nossa história de vida. Isso é muito gostoso. Aproximando e E você, Léo, reaproximando. Vai, Léo. seus alunos te procuram também? Muitos alunos escritores te procurando. Ó, Eu a acho Beth, desculpa, só para falar, a Beth também, olha, assim, foi o que aconteceu com a Beth foi a mesma coisa que aconteceu com o meu pai, né? Olha aí, ó, que também quase é na escritora, mesma época, também quase na mesma época. Tá vendo? a Beth também faz um trabalho de revisão, ela é professora universitária aposentada, então hoje ela se diverte revisando o texto também, viu, Léo? E uma grande, Além e de uma, escrever, diversão. e uma grande revisa. escritora, e uma grande Uma escritora. grande Beth, uma coisa genial. maravilhosa. Olha, É, Carlinha, olha a Carlinha aí, Carlinha. que gostoso. Eu perguntei para você, Léo, se você tem algum aluno que hoje é escritor, que te procura para revisar. Tenho. Tem? É assim, quando eu fiz a faculdade, eu já era um pouquinho mais velho que eles, né? E muitos seguiram a carreira como professor e alguns escrevem, sim, né? Tem o Vladimir, tem vários. E Sim, eles mandam, sim, mandam para revisar. que gostoso. É bom. A gente vai se acompanhando
nesse nosso trajeto na literatura e nas profissões. É bom que a gente fica com um universo amplo, né? Ah, e aí a Carla Carlos acompanhando, que gostoso. Alguém está dizendo que é seu fã, Toninho. Léo. Então, Muito esse bom. pessoal do Dante, Toninho, Oh, Toninho é um amor, coisa quando eu linda, fazia que coisa linda. fisioterapia, Mas não tem é o como não que eu ser deixava. querido, né, Marcelo? Não tem como não ser querido. Um menino desse é um menino, né? Querido. A dona Não, Fátima que o diga, né? A Fátima, A dona companheira, Fátima. está ah, sempre junto. Ela entende tudo. Ela parece uma doutora falando. nossa, a Fátima é genial. A Fátima é genial. Adorei conhecer também. Ela manja muito, sabe muito. Ela, Tudo, ela sabe tudo. ela manja Ah, muito. oi, oi, Fátima, Oi, aí querida. pra você. Boa Tem que noite. falar de você, não tem como olhar o Léo e não ver a É, Fátima. e Como a essas coisas Denise aproximam. também, que ajudou a fazer o projeto do livro, acompanhou tudo, providenciou fotos para ilustrações. Gente, como há. Olha, o Fábio está dizendo que ama você. Eu também amo o Fábio. A Meu Denise irmãozinho, acompanhou cada passo, gente. Ela buscou fotos junto, ela que escolheu. As fotos do Rodrigo não foram todas aprovadas, a maioria foi aprovada, mas ela contribuiu com fotos para cada conto. Então, eu digo, gente, o capricho com que foi feito esse livro, tanto do Marcelo escrevendo, a gente produzindo, Léo revisando, então, a gente está deixando muita gente curiosa, né? E a gente já tem a data do lançamento, vai ser dia 11 de novembro. Você quer falar um pouquinho, Marcelo? É, a gente tá, eu vou, a data é dia 11 de novembro. Aliás, primeiro, o livro, ele não, ele, a gente, eu concebo, a gente escreve, mas o livro ele não sai do lugar se nós não tivermos a ajuda de tantas pessoas que colaboraram. Então, o livro ele tem a parte escrita, fui eu, enfim, mas tem a Denise com a capa, minha esposa, o Léo com a revisão, a Vânia com todo o trabalho imenso que ela teve, né? O pessoal, todas as pessoas envolvidas nas ilustrações. A minha filha é modelo de um, de um dos uma das ilustrações, enfim. É engraçado assim, o que vai no entorno, né? E foi feito tudo com muito carinho, né? A gente tem o livro uniu muita gente, uniu histórias e une histórias. Ele não, quando eu falo uniu, ele está unindo, na realidade. Ele é uma continuidade, é uma continuação. E a gente quer realmente, assim, o lançamento agora, ele já está em pré-venda, né? Tem algumas pessoas que estão entrando em contato. Então, como é que eu estou fazendo? A pessoa entra no meu e-mail, no e-mail do livro, né? recortes de vida e morte, @gmail.com. Ele está com 10% de desconto agora, né? Mas a gente pretende fazer o lançamento presencial também, no dia 11 de novembro, tá? Na semana que vem eu confirmo o local, que já está confirmado, praticamente confirmado, mas eu quero visitar nesse final de semana o local para confirmar direitinho. Aí a gente grava vídeo, vai informando. Mas 11 de novembro é a data do lançamento do Recorte de Vida e Morte, né? Vamos fazer mais lives também, né, Vânia? A gente já falou e já vai fazer com o Maílson Furtado, o Prêmio Jabuti 2018, que hoje falou comigo, falou, Marcelo, com o maior prazer, com outro poeta imenso que eu sou fã e adoro, e, aliás, quem não gosta, né? O cara é genial, que é o Rogério Bernardes, também, né? E vou contatar mais de uma ou dois artistas, dois escritores, para que a gente bata um papo também, porque eu acho que essas pessoas engrandecem e ajudam a gente a crescer nessa caminhada, né? Mas a pré-venda já tem o pessoal já começando a ver, mas eu estou vendo que as pessoas estão querendo muito pensando no presencial e não é porque vai adquirir na pré-venda que não vai estar no presencial. O Léo já está com ele
e se danou porque vai ter que ir no presencial. Não teve jeito, Léo. Esse, esse abraço no lançamento é indispensável. Claro É que uma sim. emoção tão grande. Todo livro que você apresenta, todo livro que nasce, merece essa festa. E quando você sente os teus amigos, a tua família ali te apoiando, isso dá uma energia, impulsiona, dá vontade de escrever muitos livros, sabe? Faz parte. É por isso que eu não gosto muito de livros somente em e-book, porque não tem essa festa, não tem essa alegria, não tem aquele livro que está ali na sua mão, novinho, para você folhear. É outra coisa, né? A gente vai fazer em e-book também, depois do lançamento, a gente vai ter o em e-book, mas é para quem está muito longe, para quem não quer mesmo, para quem dispensa o livro físico, porque o livro físico está muito bonito, vale a pena, gente, vale a pena. Então, ó, É isso. deixar um abraço pro Adilson Fontoura também, que me deu a honra do convite Também. de prefaciar o livro dele, um dos livros. Adriana Nunes, a Laís também. Olha, Vânia, você vai vendo, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Léo, principalmente para o Léo, porque a estrela aqui é o Léo, né? Que foi muito importante nisso tudo. Então, quem quiser, Marcelo, por favor, pode fazer pergunta os dois meninos. difícil para o Léo, pode fazer pergunta. Ah, Léo, deixa eu fazer uma pergunta difícil. Peraí. Aí, agora eu quero ver. Sem precisar dar nomes. Você já teve problemas com escritores nesse sentido de você sugerir alguma coisa? Porque assim, no caso do recorte de vida e morte, eu não sei se eu te dei muito trabalho, mas você já teve trabalho com alguns escritores e chegar para você e falar o seguinte: olha, tá ok, mas eu não quero saber o que você acha. Tipo, você tá lá para fazer o trabalho de revisão, né? A Beth até pode digitar aí também, porque a Beth também faz isso, também faz revisão, né? Então, assim, já teve problemas do escritor chegar diretamente para você e às vezes ser indelicado ou mal educado, ou achar que ele sabe tudo, enfim, porque tem uma galera assim, não tem, Léo? Tem, a Beth deve saber bem disso também, porque ela revisa muito tempo. É uma relação assim, não de amor e ódio, mas o inverso, de ódio e amor. Não ódio, mas porque é a primeira vez, né? Por exemplo, eu revisei o teu livro. O próximo, se você me der a honra de revisar, você já não vai ter tanto problemas assim, né? Porque já se acostuma um pouco um com o outro. Porque uma das coisas boas é quando você conhece o autor, né? Então, já sabe o que ele quer dizer. E, normalmente, no primeiro trabalho de algumas pessoas, né, você tem problema, sim. A pessoa, às vezes, não conhece o que você está falando, que não é obrigado a conhecer, claro, né? E teima um pouquinho, né? Então, é complicado porque a sugestão, se alguém escrever bolacha com X, eu não vou perguntar, eu vou arriscar e colocar com CH. Qualquer revisor vai fazer isso. Agora, será que não caberia melhor biscoito e tal? Então, isso é a sugestão que você dá. Você dá a sugestão de todo bom coração, né? Mas, às vezes, tem uma galerinha que realmente não Não entende. são autores da Sarasvati, hein? Não me comprometa. Não são. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você quer desabafar, Léo? Quer dar os nomes? Tá bom, a gente ouve. Nem deve. Do nosso meio aqui, não. A O Cris, Léo é Tony, Marco, pelo muito amor de Deus. procurado por outras editoras, por autores independentes, né? Precisa Às vezes marcar a vez lá com o Léo. Léo, guarda essa semana para mim. É verdade. não é. Ó, A, a Meg, a Vânia, ela colocou live sensacional, sempre aprendo com vocês. O Léo está aqui porque o Léo está ensinando muito mais do que o que é ser revisor, né? O Léo está ensinando o que é um baita recorte de vida, é o que o Léo estava ensinando para a gente aqui, a demonstração, né, eu Meg? lembro,
Eu lembro de um caso que o Léo me contou faz tempo, de um romance, e o autor, lá quase no final do livro, ele esqueceu o nome que tinha dado no personagem ou alguma coisa que tinha acontecido e ele foi citar, citou errado. Gente, olha a atenção dele com a história, esse comprometimento com a história, né? De lembrar o autor, não, o personagem que você está falando é outro, não é esse, não é, Léo? Quando é um livro de contos, de poesia, fica relativamente mais fácil, porque ele é curto, né? Cada conto é uma história. Agora, quando é um romance, coisa assim, longo, acontece muitas vezes. A pessoa pede batata frita e depois agradece a batata cozida que o garçom trouxe. É muito complicado. É muito complicado. Então você, às vezes, você vê um dado lá do começo e no final você tem uma coisa errada ali. Então tem que acender aquela luz, né? Você tem que voltar para o começo. Por isso que é um pouquinho assim solitário e de muita atenção, né? Porque a responsabilidade é nossa, né? Depois que imprimiu. Eu, eu não me perdoo se eu errar, se eu pecar em alguma coisa com algum autor. Por isso, eles sentem essa minha preocupação, né? E eu fico aberta, assim, para qualquer mudança, em qualquer horário, qualquer pergunta. Isso é importante, né? Porque o autor também, na hora de publicar, né, Marcelo, às vezes se sente inseguro, né, Léo? Eu mesma, quando eu vou publicar, você parece sempre a primeira vez e você fica inseguro. Então, esse apoio que ele sente de todos os lados, né, de quem pode ajudar, é muito importante, né, para ficar feliz. É que o Ah conto é lá, difícil. É e que o também conto é já passou difícil, né? por isso, a É Beth. A Beth escreveu que sempre aceitaram as sugestões. Realmente, Beth, na maioria das vezes aceitam. Isso que eu estou falando assim, um primeiro trabalho para quem você não conhece, então a pessoa fica um pouco relutante, né? Às vezes. Mas bom é que a maioria compreende e aceita assim de bom grado. Aí a Beth também disse que já passou por essa confusão de personagens, que ela também já passou por isso. Então, vocês são ótimos. Marcelo, estamos protegidos com Léo, com Beth, Por você, nossa né? querida Por você acadêmica também. Beth. Por você Ai, que também. bom. Porque, assim, quando eu falo da escrita, assim, é muito importante ter alguém na Sarasvati, porque que eu já falei para a Vânia, já falei em outras lives, a Vânia, ela não é só editora, a Vânia é uma pô, grande escritora e toda vez eu vou falar isso, toda vez eu vou falar isso. A Vânia é uma grande escritora e no livro da Vânia, que ela também me deu a honra de escrever o prefácio, eu digo que todos devem ler Vânia Clares, assim, tem artistas, tem escritores que têm que ser lidas obrigatoriamente, você tem que ler uma Vânia Clares, você tem que ler uma Beth, você tem que ler essas pessoas, sabe? Né? Essas pessoas, elas te estimulam a escrever, elas te inspiram a escrever. Quando eu fiz o prefácio da Glafira, a Glafira olhou e mandou para mim, né, falando do prefácio do livro dela, eu falei, Glafira, na verdade eu nada mais fiz do que a inspirar. Você foi a inspiração para eu escrever o prefácio. Então não foi algo que eu precisei, né? É só usar aquilo que eu vejo em você. Eu falei isso para a Glafira também, com relação ao livro dela, né? Enfim, então, e a Vânia sendo escritora, ela abre as portas e ela sabe das dificuldades que a gente sente, das inseguranças, porque às vezes a gente fica chato mesmo, né? Às vezes eu mandava mensagem, aliás, ainda mando mensagem, dá na telha, eu mando mensagem para a Vânia e pronto. Né? E aí, tipo, ela meio que adota a gente, né? Então eu acho isso muito legal. E a grande dificuldade, por exemplo, de um conto em relação ao romance, você tem razão, o romance é mais extenso, às vezes é mais difícil de você, né, pegar um erro que está aqui, um equívoco de personagem aqui, que vai estar lá na frente, né? Mas o conto ele tem que ter
coesão, ele tem essa coisa, ele não pode ter digressão, né? Cada conto, cada parte do conto, ele tem importância no todo. Então, tipo assim, não adianta você colocar, se você está falando de uma situação que nem o Armadilha, não dá para você começar a fazer, colocar coisas, ou aumentar um pouco o tom do humor. Não rola humor, né? Não dá para rolar humor. Você pode colocar uma passagem ou outra. Eu tenho um conto que é um pouco maior aí, que é o Solstício no livro, que ele tem uma outra pegada diferente do Armadilha, e ele é grande, né? Ele deve ter umas 10 páginas, eu acho, não lembro. 10, 11, não lembro. E a partir dali, ali sim, às vezes você coloca um pouquinho de humor, alguma coisa, um humor mais ácido e tal. Mas num conto que nem o Armadilha, que é um conto direto, é um conto para pegar a pessoa e chacoalhar, né? Não dá, não dá. Impactante. É para impactar, não. A ideia foi essa. Ele ficou mais impactante do que eu imaginei quando eu comecei a escrever, na minha opinião, assim. Para mim ficou impactante. Oi? Ele é meio cirúrgico. Combinar com... E por estar na área também, né? Na área da saúde, acabou ficando bem cirúrgico mesmo. Acabou ficando mais cirúrgico ainda, né? Mas a ideia é essa, o cuidado com o conto, o cuidado com as palavras. Eu, por também vir primeiro da poesia, né? Eu prezo muito pelas palavras, elas têm que encaixar, elas têm que... Por isso que quando você falou, Marcelo, eu mudei o negócio do Marcelo ali, sugeri um negócio, o Marcelo mudou 3 parágrafos. Foi porque aquela mudança ali... Pediu, né? Alterou o ritmo ali, né? Você me deu trabalho, hein, Léo? Caramba, hein? E outra coisa importante, Marcelo, é o cotejo, né, que a gente chama. O que é isso? É checar as informações. Veja, Marcelo é da área da saúde, eu não sou. Então, é óbvio que ele sabe o que ele está falando ali. Só que eu me sinto na obrigação de checar. Né? Lógico, eu chequei tudo, estava tudo certo, mas tem que checar, porque às vezes uma informação, né, que não passou errado ali, ou que o povo às vezes não vai entender, Sim. né, o leitor, muito termos técnicos, então você tem que, se bem que você não ficou no termo técnico, mais ou menos você dá para a pessoa entender, um leigo, né? Isso Dá para entender. isso é importante, Léo. Você deu uma ênfase importante agora. Porque mesmo o termo estando correto, se ele é muito técnico, eu não estou escrevendo para médicos nem para dentistas, eu estou escrevendo para público em geral. Então, essa tua visão para mim também é muito importante para saber se os termos que eu coloquei lá, direcionados para a área médica, se esses termos se esses termos são compatíveis com as pessoas que não são da área médica, se elas podem compreender. Porque o objetivo não era colocar nada de técnico ali. É algo compreensível, é algo que é para o público em geral. Né? Então, é isso que você falou agora também, achei muito importante também. Muito importante, que bom. Que bom, né? Mas a gente perde, né? A gente fala alguma coisa. Um bom leitor vai atrás, vai saber o que é, né? E aí já entra até uma informação importante para o aprendizado do leitor. Eu não sou contra você colocar algum termo que é da tua área, porque isso proporciona até uma busca para conhecer, né? Também. Tem uma parte do texto que eu faço, eu coloco ali como que o cirurgião calça as luvas, porque tem uma maneira de calçar, mas isso não tem termos técnicos, isso não é um termo técnico, né? Mas é uma curiosidade. Como é que é? Tá bom, o médico, o dentista, quando a gente vai fazer qualquer cirurgia, a gente entra no centro cirúrgico, a gente pega a luva e coloca assim? Não. Tem uma maneira de colocar, de lavar, como você calça a luva. Então eu coloco isso de maneira resumida, óbvio, porque é um conto, não pode tomar, não é a parte mais importante, né? O cerne do texto, né? Não é o cerne do conto, mas eu coloco isso também, né? A forma que você calça a luva, a posição dos dedos, enfim, para a pessoa estar ao lado do cirurgião no momento que ele está entrando no centro cirúrgico. E com isso eu estou contando já quase todo o texto. Já. Não está contando não, né, Léo? Tem muito conto ainda. Tem muita coisa.
Tem muita coisa. Mas é interessante isso que o Marcelo falou agora, porque são detalhes que você está ensinando a pessoa, o leitor, é uma curiosidade, né? Mas sem aquele tecnicismo, Sim. né? Dá para a pessoa entender perfeitamente. É isso, nós Olha estamos que falando de um conto só, hein? Um conto só. Que legal. Humberto entrou. Humberto, Que bacana. Humberto, Mas é isso, Humberto, Humberto foi meu primeiro, assim, cliente que se tornou amigo. Hoje é quantos muito amigo do livros Humberto. você já revisou do Humberto, né? Que maravilha! Do Humberto tem bastante, fora os textos avulsos, né? Ele sempre entra em antologias e concursos. São textos muito inteligentes. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho e pelo Humberto também, né? Que é uma carreira extensa, né? De vários livros. Que coisa boa. Olha aí, Marcelo, já pode começar a preparar o próximo livro, viu? Eu não sei, eu tô com uma, na verdade, assim, eu tô com uma, assim, eu precisava ver nascer o Recorte de Vida e Morte, porque assim, poema para mim vem fácil, assim, é uma coisa que, assim, se eu parar agora, ficar olhando para o Léo assim um tempo, eu vou pegar alguma coisa do Léo e vou, só dessas mensagens bonitas que o Léo recebe, como ele é querido, assim, né, e é mesmo, eu senti de perto que é impossível não gostar do Léo, né, o primeiro contato com o Léo a gente já ama o Léo, é um negócio bem louco isso. O Léo é uma pessoa muito, Legal. muito querida. E aí você, para mim, facilmente eu faço. Agora, o conto requer um trabalho um pouco mais elaborado. Então, as oficinas literárias me ajudaram muito nisso. Eu sempre digo que assim, os professores, né, que são escritores, que nem você tem o Marco Severo da Moinho, você tem alguns escritores, eu fiz com a Andrea de Fuego, e eles me deram assim, o feedback que eles me passaram dos contos que eu escrevi, e esses contos, principalmente o que eu fiz na oficina do Marco, tem ali também, que é o Paraíso de Valadão e Eva, o Quase Paraíso de Valadão e Eva está ali, o Marco virou para mim, né, mandou um e-mail, aliás, para mim, dizendo que aquele conto, eu não sei se eu te falei, Léo, que é o Quase Paraíso de Valadão e Eva tinha ecos de Nelson Rodrigues, ele mandou isso. Ele mandou essa para mim. Eu falei, caramba, caramba, né? Então essas coisas falam. Verdade. E vem de um cara que não é qualquer um, né? É um grande escritor brasileiro, né? Eu falo, puxa, e André Del Fuego também, vendo um conto e nem me conhecia. Eu falei, vamos de conto, vai. Vamos que eu acho que dá para rolar. E rolou, né? Rolou, enfim. Muito, Marli, Eu beijo. fiz a minha primeira oficina de contos foi com Caio Fernando Abreu. Olha que Começou bem. privilégio. E ele prefaciou seu Comecei livro, não prefaciou? depois de um tempo, por, por um acaso, assim, nos encontramos numa editora de revistas que eu trabalhava e aí eu pedi, ele aceitou. Mas é interessante o fato da oficina de literatura, oficina de texto, fazer tanta diferença no que a gente vai trabalhar, né? A gente aprende coisas assim para o resto da tua vida na escrita. É bem interessante. Ô, Vânia, você não acha que a oficina literária, de maneira geral, a gente quando busca isso, principalmente quando a gente inicia a escrita, além, não é só para ter um aprendizado, mas é para a gente, além desse aprendizado, eu acho que também é para saber lidar com a insegurança, ver o que aquele escritor mais experiente, já com uma fama no mercado, já conhecido, o que ele vai dizer daquilo que você escreve. Tá? A gente não pode ser hipócrita a ponto de achar que não, a gente precisa disso. Né? A gente E assim, precisa, sim, a gente lida com essa insegurança, mas eu acredito que você compartilhar as tuas aflições, as tuas dúvidas e saber que ele, enquanto escritor já experiente, mais famoso, também as tem. Isso aí faz toda a diferença. Eu só publiquei o meu primeiro livro
quando eu soube do caminho que eles percorreram, era o mesmíssimo que eu estava percorrendo. As Exatamente. dúvidas que eu tinha, as aflições, eram as mesmas. Então, isso é como um aval, sabe? É como um colo. Olha, você está fazendo seu primeiro trabalho, mas continue, é assim mesmo. E em todo livro que você faz, você vai ter a mesma aflição, o mesmo questionamento, né? Eu acho que faz parte dessa arte nossa. O Léo também começou, ele tem muita coisa escondida. Ele começou a fazer os poemas, algum texto para as antologias, mas eu sei que ele tem muita coisa escondida. Ainda, próximo ano, teremos antologia para você publicar, viu, Léo? Ah, e eu vou fazer a revisão, você viu, seu Léo? Eu vou fazer a revisão, aí você vai ver. Tá bom, vamos ver a coisa. Mas Então, essas oficinas são importantes mesmo, né? Eu participei de uma agora com a Silvana Tavano. Ela é uma escritora de livros infantis, né? Olha, E é interessante. Eu participei justamente para ter subsídio numa revisão, né, de algum autor que escreva livro infantil. E é muito legal. Você se solta abre a bastante, né? cabeça. Eu, Você ter uma ideia como é uma coisa que todos nós sentimos a insegurança, eu fui fazer uma mesa literária na segunda-feira, na Escola Pinheiro, né? E uma escritora mirim lá, e mirim não, né? Uma infanto-juvenil, pode se chamar, 15, 16 anos, né? Ela é uma aluna da escola, eu já sabia que ela escrevia, e ela pegou o microfone da plateia e fez a pergunta, né? Fez uma pergunta para mim e perguntou, né? Como que eu lido com o bloqueio, né? E eu percebi que ela fez essa pergunta de um modo tão aflito que a minha primeira reação foi falar para ela: desbloqueia, ué, né? é, Para quebrar o gelo. E depois aí eu desenvolvi o que eu queria. Quando acabou a nossa mesa literária, que aí o pessoal, alguns sobem no palco para falar com a gente, enfim, ela subiu no palco chorando e falando: vocês não sabem o que vocês fizeram por mim. Foi, foi bem difícil ouvir aquilo assim. Foi assim, não é que é difícil, foi emocionante também, né? A gente não sabe para quem que a gente está falando, com quem a gente está falando, e o que está passando por aquela pessoa que a gente está falando. Então, aquela menina de 15, 16 anos já sofria, como a Vânia, ou eu, ou qualquer um sofre, quando não encontra a palavra correta, quando não encontra o texto, quando não consegue, quando não sai. E a dificuldade dela, a diferença é que a gente olha e fala: depois aparece. E ela não sabia como lidar com aquilo. E aquele desbloqueia que eu falei, eu acho que deu uma, né? E depois, atrapalhado. e aí depois ela ficou de boa, né? E aí a gente conversou a respeito, porque todos nós temos essa dificuldade, né? Não é algo que é depois, tipo um privilégio dela, né? você Então eu acho que é muito por aí. depois conta para ela, depois que eu, quando tinha 15 anos, eu rasguei, pus fogo em um caderno que eu já tinha escrito, que era um romance. Léo, eu nunca fiz romance assim, daquela forma. E eu depois achei melhor jogar fora. Então, a gente comete esses pecados também, né? De achar que não vale nada, joga fora. É Daí isso. você remete para a responsabilidade do escritor, né? Porque o Marcelo falou pessoalmente com essa menina. É. E com quantas meninas o seu livro vai falar, né? Por muito, muito tempo. É importante isso. E ainda mais estando dentro da sala de aula, eu descobri muita gente. Aliás, hoje também, né? Hoje, que nem eu contei para a Vânia já hoje, veio um professor de física que está trabalhando literatura na sala de aula e veio conversar comigo a respeito sobre isso, enfim, para como se eu podia auxiliar de alguma maneira, mandou todos os textos dos alunos dele para auxiliar Olha, isso. É, o pessoal vai descobrindo, né? E o pessoal vai se aproximando e você vai percebendo as angústias. Tem muita angústia, tem muita angústia. E a escrita ajuda a lidar com isso. Essa da Vânia eu não estava sabendo, não, viu? Essa, Nem eu, essa da Vânia eu não sabia, Vânia. Essa é nem primeira eu. mão. Essa é anos, impactante. 15 anos, uma criança.
Hoje, 15 anos já é uma mocinha, mas no meu tempo ainda tinha boneca no meio, sabe? Boneca. E eu já escrevia. A Marli está te elogiando, falando que Marli, você é um ótimo Marli, conselheiro, Marcelo, que você nasceu para isso. Marli, É incrível como tudo se entremeia, né? A literatura, a filosofia, o fato de você estar nessa atividade, convivendo com esses jovens. sim. Que trabalho bonito, né? Muito bonito. O Léo falou certo. Olha a responsabilidade quando essa aluna lê teus livros. Vai ser, vai ser impactante, vai ser. Vamos ver, espero que ela assimile o que eu quero dizer lá, mas eu sei que se eu continuar lá pela escola, eu acho que, pelo que estão dizendo, eu acho que vou acabar continuando, mas a gente vai ter esse contato e eu quero ver se eu direciono ela para que ela siga, né? Eu acho que ela tá meio, sabe, ela não sabe ainda para onde vai. Eu falo para ela, eu sou dentista, fiz filosofia e tal. Vai para todos os lugares, todos os caminhos que te abrirem, acabou. Não quer dizer que você não sabe para onde vai, quer dizer que você sabe muitos caminhos. A gente tem que pensar, acho que, dessa maneira, né? E uma coisa, falando da Marli, Fale. ô Vânia, dia 28, né? Marli, coloca aí, por favor, no shopping Metrô Tatuapé, o lançamento do livro da Marli. Coloca a Marli, por favor, para a gente falar aqui também, porque o Léo também ganhou um prêmio recentemente, não ganhou, Léo? Foi. Que prêmio foi, Léo? Foi uma comenda Castro Alves 2023, é da Academia Capixaba de Letras e Poetas Trovadores. Não sei se eu mereço, mas ganhei. Léo, eles não iam, A minha madrinha, Maria do Rosário, uma grande escritora capixaba. eles não iam te dar se você não merecesse, Léo. Acho que eles não fazem doações de comendas. Certamente você mereceu, pode ter certeza disso, viu? É muito Marli, bom. coloca aí direitinho onde vai ser. Vai ser no shopping, né? Metrô Tatuapé. Põe o horário no dia 28, agora sábado, o lançamento do livro da Marli. Coloca direitinho, Marli. Né? Estaremos lá no Estaremos shopping lá. Metrô Tatuapé, no Café do Ponto, né? É isso, Café do Ponto. Comendador Léo, Comendador Léo, muito muito chique. chique. Essa foi legal. Nossa, eu tenho um A revisor que é Sarasvati comendador. Obrigado, Léo. né? Olha que privilégio da Sarasvati, né, Marcelo? Tá vendo só? Mas é muito Na próxima bom. edição do Recortes de Vida e Morte, ô, Vânia, já escreve lá, tá? Coloca lá, revisão, comendador, Léo Gart, por favor. Tem que dar o título, né? Dá o crédito. Por favor, né? Por É favor, alto nível. isso. É isso. Olha lá, Ah, Vânia, lá, você consegue ler? A Maria escreveu aí, ó. às Shopping Boulevard. 14 horas. Isso. Isso, pode ver. Shopping Boulevard Tatuapé, dia 28, sábado, a partir das 14 horas, no espaço ao lado do Café do Ponto, o Resgate do Reino, o lançamento, o livro já está, da Mali já está em pré-venda, enfim, mas o evento de lançamento vai ser nesse sábado, dia 28, às 14 horas, e a gente vai estar junto lá para dar um beijo na Marli, na nossa presidente da Academia Contemporânea de Isso. Letras, na O Dia talentosa dos Marli. Abraços, o primeiro livro infanto-juvenil, né? Apesar dela já ter feito os livros infantis, agora ela tem um infanto-juvenil. Vamos conhecer esse novo trabalho, Vamos usando estar a juntos. imaginação. Muito bom. E é isso, meninos. Acho que a gente já estourou o tempo, né? Olha, passamos quase 2 horas de conversa e que delícia conversar Papo com bom. vocês, pessoalmente e também por essa conversa que a gente expôs para muita gente que não sabia muitos detalhes sobre o livro, sobre o Marcelo, sobre o Léo. Então, eu agradeço. Vocês preferem se despedir também, né? Obrigada, Bom, Marli.
Valeu. Então, pessoal, Bom, Léo, você primeiro, vai, Léo. Eu primeiro? Poxa, vou passar na frente do comendador. Então, bom, agradeço, muito legal, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que o recorte de vida e morte, que foi revisado pelo comendador Léo, ele está em pré-venda, com 10% de desconto no recorte de vida e morte@gmail.com, ou também pode falar direto no direct, ou no site da Sarasvati Editora também, está lá o livro, tá bom? O lançamento vai ser no dia 11 de novembro, vai cair no sábado. Eu vou, no início da semana, como eu disse, eu já devo confirmar o local, que já está praticamente confirmado, mas deixa eu conversar com eles direitinho, acertar os últimos detalhes. Então, estão todos convidados, né? Eu pretendo fazer, porque essas lives, para mim, são de pessoas que são, tanto as que eu estou conversando, quanto as que estão participando, são pessoas muito importantes nesse trajeto, na minha vida literária, que eu acho que é importante ter essas pessoas junto. Então, eu devo falar com um amigão que se tornou um irmão meu, que é o Maílson Furtado, na segunda-feira próxima. O Maílson já falou comigo que na segunda-feira a gente deve conversar, no mesmo horário de hoje, pela Sarasvati de novo, com o Rogério Bernardes, isso na semana que vem. E para a semana do lançamento do livro, quero ver se eu preparo mais 2 surpresas, mais 2 grandes escritores que estarão também com a gente aqui nessa conversa, nesse bate-papo, que eu acho que é fundamental. Tá bom? Obrigado, boa noite, um beijo para todos. E aí, comendador? Agora pegou, Léo. Agora pegou. Então, gente, primeiro eu peço desculpa que eu não estou muito ambientado com lives, né? Como eu disse, eu digo sempre para o Marcelo, meu trabalho é de bastidor, né? Não é aparecer. Mas foi muito gostoso, muito bom. E foi um prazer, Marcelo. Realmente, essa aproximação, a gente já se conhecia virtualmente, né? E nos conhecemos pessoalmente, foi muito legal. E foi um prazer realmente de coração dar uma contribuiçãozinha na tua obra. Uma grande contribuição. E agradeço esse pessoal todo que entrou aí. Eu não pude falar os nomes para não interromper. A maioria são pessoas lá do Dante, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que são pessoas a quem eu devo muito, 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 muito. Beijo para todos aí. E a dona Fátima está aqui do lado. Beijo, Fátima. Muito obrigado, muito prazer. Nossa, agradeço demais, Marcelo, Léo, Fátima, obrigada, querida. Agradeço a todos que entraram e a vocês dois, né, que estão aqui. Léo, nada para ser desculpado, foi maravilhoso. Desculpa a nossa insistência de tirar você dos bastidores, tá? Como eu sou dos dois lados, eu sou do bastidor e também estou à frente, eu sei como é isso. Mas, Marcelo, então, na segunda-feira estaremos juntos novamente. Obrigada, meninos. Muito obrigado. Beijo para todos. Beijo tchau, a todos. Tchau. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.